pessoal, tudo bem com vocês? Que bom. Sinto muito informar que vamos adiar mais uma vez a nossa live, porque eu tive consultando as orientações do colégio, que são para realizar live só para revisão de conteúdo ou correção de exercícios. Como iniciaremos hoje a unidade temática 9 da apostila 3, ficará então para um outro momento a nossa live, ok? Então vamos lá, Colégio Ari Quintela, 9º ano, professora Maria de Fátima, unidade temática 9, populismo e ditaduras na América Latina. Populismo. Entre as décadas de 1930 e 1970, alguns países da América Latina passaram a ter governos denominados de populistas. Neles, o líder tem grande carisma e prestígio com a população, pois promove políticas públicas. Contudo, nesse tipo de governo, diversos mecanismos de controle são utilizados para que a autoridade do governante não seja contestada. Para compreender melhor o fenômeno do populismo, analisaremos algumas características dos países em que se colocou mais de uma força na América Latina. Na aula de hoje, nós vamos falar de México e Argentina. Tiveram outros países na América Latina populistas, mas vamos falar em outro momento. Hoje, porém, analisaremos o populismo no México e na Argentina. Populismo no México. O populismo mexicano teve como principal representante Lázaro Cárdenas. Ele governou o México entre os anos de 1934 e 1946 e realizou medidas que beneficiaram a população. Dentre as principais medidas encontram-se: no seu governo, ele defendeu a participação do Estado na economia, nacionalizando a indústria petroleira e as ferrovias mexicanas. A realização de uma reforma agrária, a criação, uma reforma agrária, divisão de terras igualmente para todos, a criação de uma lei federal do trabalho no ano de 1931. Então, nós vemos aí a imagem do Lázaro Cárdenas, que foi presidente de 1800... Não, aí foi a data de nascimento dele, 1895 e 1970, quando ele morreu. Ele foi presidente em 1934 e ficou até 1946. Agora vamos ver na Argentina. No contexto argentino, nós temos dois personagens que se destacam, a Eva e o Juan Perón, que destacaram-se como populistas. Vamos ver o Juan Domingos Perón, que foi o populista mais famoso da Argentina. Ele era simpatizante das ideologias fascistas, desejava um governo sem influências de terceiros, ou seja, via terceirista, que ninguém pudesse intervir no seu governo. Ocupou os cargos de ministro do Trabalho, ministro da Guerra e vice-presidente antes de ser eleito presidente da Argentina. Ele incentivava medidas voltadas para a classe trabalhadora e, quando presidente, realizou a reforma agrária, mais uma vez citando a divisão de terras, investiu também no crescimento de indústrias, nacionalizou os transportes, a energia elétrica, as comunicações e as instituições financeiras. Ele acreditava no justicismo, ou seja, o Estado como único meio capaz de atender aos interesses populacionais. Realizou uma forte campanha de repressão aos seus opositores, e aí é que ele foi destituído, então, do cargo em 1955, antes de assumir o seu segundo mandato. Então, nós vemos aí na imagem o Juan Domingos Perón com a faixa presidencial, quando ele assumiu o governo em 1946. Maria Eva Duarte Perón liderou a campanha em prol da libertação de Juan Domingos Perón quando foi preso em 1945. Nós falamos lá, que ele desenvolveu uma forte campanha contra os opositores, foi preso e a sua esposa, Maria Eva Duarte Perón, então liderou uma campanha para libertá-lo. Enquanto primeira-dama, ela criou uma fundação, Eva Perón, que objetivava auxiliar os pobres. Fundou o Partido Peronista Feminino
e eleita vice-presidente de Perón, mas quando descobriu um câncer que impediu de assumir o cargo. Então, esta foto é de Eva Perón, quando se tornou primeira-dama e extremamente influente na Argentina durante o governo de seu marido. Ela era uma atriz muito mais jovem do que ele, mas que teve um carisma fundamental no peronismo argentino. Com isso, encerramos o populismo na Argentina e no México.